com câncer de colo. E o câncer de colo ainda é uma patologia que incomoda muito, é uma doença que ela tem a sua trajetória já muito bem estabelecida, mas que infelizmente, apesar de ser rastreada, apesar de ser possível um diagnóstico precoce, apesar de ter o tratamento já bem definido, a gente tem ainda um número de casos que se sobrepõe à média nacional por dificuldade de levar essa assistência, esse rastreio dessas lesões precursoras a todas as mulheres dentro da faixa etária que o Ministério da Saúde estabelece. Que existe uma certa polêmica, né, nessa questão, que vocês durante a aula vão entender o porquê. Então, nós vamos falar aqui desse tema que é lesões precursoras, o que há de novo, que vai do diagnóstico ao tratamento dessas patologias. Buscando aí uma introdução, nada mais justo, já que eu mostrei para vocês que o estado do Amazonas se destaca dentro do território nacional pelo alto índice, né, da incidência grande dessa doença, que é o câncer de colo, e sendo ele uma doença prevenível, por que então a gente ainda sobe no pódio, né? Porque existem algumas situações que fazem com que a logística de acesso aos exames, a logística de acesso ao diagnóstico definitivo e ao tratamento efetivo sejam impactantes por conta das dificuldades de acesso. A gente tem o estado do Amazonas aqui demonstrado, mostrando aqui que nós temos 52 municípios, né, e dentre os quais a cidade de Manaus é quem drena todo esse fluxo de atendimento, tanto diagnóstico como de tratamento dessas doenças. Então, é uma doença que tem a sua evolução bem estabelecida, como eu falei. Então, ela já merecia ter aí uma melhor facilidade para ser tratada e diagnosticada. Continua a ser, apesar disso tudo, um grande desafio para os países de baixo desenvolvimento humano, né, baixo IDH, apesar de o Brasil não estar ranqueado dentro dessa faixa de baixo IDH, mas nosso estado do Amazonas está. Nossos parâmetros, nosso IDH, ele é comparado com países da África, né, subsaariana. Então, apesar do Brasil como um todo não ser considerado um país de baixo desenvolvimento, o estado do Amazonas se encontra aí nos parâmetros de países com essa característica, o que é muito triste, né? E então a gente entende que nós temos dois Brasis, o Brasil com acesso e o Brasil com pouco acesso. É a primeira causa de câncer feminino no estado do Amazonas, aqui rivaliza um pouco, em alguns anos, com o câncer de mama. E essa patologia apresenta características regionais importantes, em que a gente está citando aqui essa vastidão do estado do Amazonas como um todo, vastidão essa que prejudica, que atrapalha, que dificulta justamente a chegada a todas as populações femininas que estão localizadas em locais mais distantes, principalmente populações ribeirinhas, mulheres que vivem ali em áreas fronteiriças e as nossas amazônidas que vivem em locais cujo o acesso só ocorre por via fluvial, né? E que em alguma parte do ano ele fica parcialmente ou totalmente interrompido. Então, essas são as características regionais que muitas vezes não são citadas no livro, mas que a gente sabe que tem impacto muito forte dentro desses resultados negativos que a gente tem da incidência das lesões precursoras, que a partir daí chegam a se tornar uma doença maligna, que é o câncer de colo do útero.
Quais as características dessas alterações, denominadas lesões precursoras? Essas alterações, elas têm como pressuposto a localização preferencial na junção escamo-colunar. E o que é isso, professora Patrícia? Então, vocês lembram lá da aula de patologia, de histologia, vendo o doutor Disseu e a doutora Neila falando aqui na minha cabeça. Então, o colo, ele tem dois epitélios, né? O útero, ele é um dos órgãos que ele é formado, um dos poucos órgãos que é formado por mais de dois tecidos totalmente diferentes, em que nós temos o revestimento da parede vaginal e da superfície do colo do útero, que é o epitélio escamoso. E nós temos aqui, dentro do canal cervical e toda a parte interna do útero, o epitélio glandular. E exatamente onde ocorre a junção desses dois epitélios, que na mulher que não tenha nenhuma alteração no colo, essa junção ocorre a nível do orifício externo, que é aquele orifício que você observa quando você faz o exame especular. Então, 90% das lesões precursoras e, por consequente, os cânceres de colo uterino, eles têm origem na junção escamo-colunar. Então, na localização do encontro desses dois epitélios. Essa doença, ela apresenta uma evolução lenta e gradual, né? Como nós vamos observar, nós temos aí as lesões precursoras de baixo grau, que não tratadas, elas evoluem para uma lesão de alto grau, e a partir de então, um carcinoma in situ. E o diagnóstico é um diagnóstico que pode ser feito por um simples exame de rastreio rotineiro, a qual todas as mulheres são orientadas a realizar ao longo da sua vida reprodutiva. Então, ainda é chocante o fato de que, apesar de existir o diagnóstico, a oferta desse rastreamento, os nossos índices de cobertura desse rastreamento é muito baixa, não atinge mais do que 50% da nossa população feminina, e os nossos índices da lesão são extremamente elevados. Como acontece de um tecido normal chegar a desenvolver uma lesão maligna, professora? Então vamos lá. A evolução, como todo tecido trófico, ele tem ali a necessidade de atuação de alguns agentes, denominados aqui agentes oncogênicos, aqueles em que você tem um tecido e com a presença ou com a facilitar, esses agentes se tornam facilitadores da transformação de um epitélio escamoso normal, que nós temos vendo aqui, que ele é estratificado, né, estratificado e bastante celular. Um dos principais fatores oncogênicos ou agentes oncogênicos atualmente descritos na literatura é o nosso famosinho HPV, que é o papilomavírus humano, né? Que quando a paciente adquire através do contato sexual, ele vai penetrar no tecido, causando ali uma alteração, infectando a célula basal. E nessa infecção, ele vai levar uma proliferação, uma multiplicação que vai ocorrer e vai dominar todas as camadas desse epitélio pluriestratificado. E aí a gente vai ter, de acordo com o nível dessas camadas que são comprometidas, nós vamos ter as lesões de baixo grau, que começam ali na camadinha basal e vão superficializando, né? Isso pode ocorrer com uma evolução de 1 a 2 anos, e depois essas camadas ocupando ali um nível intermediário, essas evoluções vão sendo progressivas até que elas atingem toda a espessura do epitélio escamoso.
Quando atinge esse nível, são consideradas lesões de alto grau, tá? E aqui é o limite para é a linha de demarcação para transformação maligna. Então, quando você tem a invasão dessa camada basal, ou seja, quando extrapola, quando ultrapassa, as alterações celulares ultrapassam essa fina lâmina, que é a camada basal, penetrando mais profundamente nos tecidos, aí nós temos já a formação e a denominação do carcinoma. Vocês leiam aqui, observem que isso não ocorre rapidamente, né? Nós temos processos evolutivos que normalmente variam de 1 até 10 anos de evolução, e isso vai ser determinado por vários fatores. Então, a agressividade desse agente oncogênico, como por exemplo, é um HPV de alto risco, é um HPV de baixo risco, né, ou de baixo potencial oncogênico, os fatores pessoais daquela paciente, essa paciente ela tem alguma comorbidade, ela tem alguma doença, uma patologia que seja imunossupressora e que facilite dessa forma a ação multiplicadora do vírus nesse tecido, e além de associação de outras situações, né? Se ela é fumante, se ela tem outras infecções associadas. Então, tudo isso vai determinar o tempo de evolução para um epitélio normal se transformar ou passar pelo processo evolutivo de uma lesão precursora e atingir a formação de uma doença maligna. Quais são os outros fatores de risco, então? São a multiparidade, ou seja, aquela paciente que já teve muitos filhos. Por quê? Porque aquele colo passa a ser muito agredido, muito sensibilizado, né? Uma gravidez em cima da outra, um parto normal em cima do outro. Então, nós temos aí um fator importante na multiparidade. Múltiplos parceiros sexuais. Se a gente está falando que o HPV, que é o principal fator oncogênico, ele tem a transmissão determinada pelo contato sexual, se a gente expõe essa mulher ao maior número de agentes contaminantes, ou seja, de relações sexuais, né, de risco, obviamente, você tem uma maior probabilidade de, em cada um desses novos parceiros, ela está exposta à contaminação do vírus HPV. Então, a multiplicidade de parceiros pode contribuir muito para o desenvolvimento dessas lesões precursoras. Início precoce da vida sexual. Aqui no Amazonas é uma coisa que é bastante comum, né? A gente observa isso. Não só isso, mas além da precocidade e multiplicidade de parceiros, a gente tem a questão do não uso do método de barreira, no caso, o preservativo, que seria um meio protetor ou de prevenção para o acometimento ali da contaminação do vírus HPV. Presenças de outras ISTs, então quem não tem não faz uso do preservativo, certamente, além da exposição ao HPV, ela também está exposta a outros agentes, né, a outras infecções, como a clamídia, o gonococo, o micoplasma, que são agentes também que vão agredir aquele colo, causando infecções de repetição, causando infecções que são não tratadas adequadamente, e isso fragiliza o epitélio do colo, facilitando assim aquela penetração, aquela invasão do HPV. E aqui, o segundo principal fator que a gente considera importantíssimo, que é a não realização do exame de rastreio de forma regular e padronizada, certo? Hoje a gente, como eu citei, o Amazonas ele atinge uma baixa cobertura, tanto do rastreio através da citologia,
né, como também da cobertura vacinal contra o HPV, que são os 2 únicos métodos de prevenção das lesões precursores, efetivamente relatados atualmente. Outros fatores de risco aqui a gente destaca o tabagismo, né, e lembrando que a estrela da ópera é sempre o HPV, que ele é o vírus mais comum relacionado à infecção sexualmente transmissível no mundo e desempenha um papel importante no desenvolvimento do câncer de colo do útero. Possui diversos subtipos, e aí é que vem o X da questão. Lembra o comentário que eu falei? Se é um HPV de baixo potencial oncogênico ou de alto potencial oncogênico. Então, hoje estão catalogados mais de 100 subtipos do vírus HPV. Nem todos têm potencial de transformação maligna, que são os de baixo poder oncogênico, que são os de baixo risco, vamos colocar assim. E, no entanto, nós temos outros tantos, outras dezenas, que têm alto potencial oncogênico e que são esses que são a nossa preocupação principal e que deve ser o nosso foco da vacinação protetiva, né? Em que a vacina ela consegue bloquear ou consegue prevenir o desenvolvimento dos principais subtipos de HPV relacionado ao câncer de colo. Então, é importantíssimo que vocês saiam dessa aula com esses 2 pensamentos, da prevenção através do rastreamento citológico e a prevenção através da vacinação, em idade oportuna para os subtipos oncogênicos mais perigosos. Aqui a gente vai destacar as manifestações do HPV. Então, eu tenho aqui manifestação que vão desde manifestações cutâneas simples, né, denominado papiloma plano, condiloma plano. Normalmente, o condiloma ele está associado aos HPVs de baixo potencial oncogênico, que podem até regredir espontaneamente, sozinhos, ou após um tratamento destrutivo, ou com imunoterapia, ou podem através da melhoria do estado imunitário da paciente, também tem uma regressão espontânea. Normalmente, essas verrugas, elas não evoluem ou não têm progressão mais agressiva, né? E o tratamento como destrutivo é o suficiente para que não haja uma segunda manifestação das lesões. E aqui vocês têm um colo que está com um processo de infecção pelo vírus HPV. Essas lesões mais esbranquiçadas aqui, chamadas acetobrancas, elas são manifestações bem típicas, né, até patognomônicas do vírus HPV. Então, que provavelmente aqui é uma lesão de alto grau que foi ocasionada por um vírus de alto potencial oncogênico. Então, a gente tem desde lesões mais simples, sem maior significado, sem maiores riscos, até lesões mais agressivas e de alto potencial para malignidade. Por falar em prevenção, a gente precisa lembrar que existem 3 níveis de prevenção. A gente tem que falar da prevenção primária, que é aquela em que eu evito que a paciente tenha contato com o agente. Como é que eu faço isso? Usando métodos de barreira e usando o, o preservativo, né? O preservativo e fazendo a vacinação. Método de barreira, no caso, é o preservativo, e a vacinação como uma proteção para o não desenvolvimento do vírus HPV naquele organismo. A prevenção secundária, ela é feita quando eu já tenho um contato, mas eu consigo evitar ou consigo rastrear, identificar e tratar numa fase muito inicial. É a prevenção secundária, que ela pode ser realizada, aí sim entra a colpocitologia oncótica, onde, na verdade, eu não estou fazendo uma prevenção, eu estou fazendo um diagnóstico precoce, porque naquela citologia eu já posso identificar que a paciente tem o vírus HPV, ou se ela já tem uma lesão e que grau
é essa lesão. É baixo grau, é alto grau, para que eu tome a conduta adequada e evite que essa doença evolua, que a lesão evolua até uma doença maligna. Então, essa é a prevenção secundária. E a prevenção terciária já é o tratamento efetivo, ou seja, a paciente teve o HPV, não fez a vacinação, não usava o preservativo, foi descoberto na citologia que ela tinha uma lesão de alto grau e eu precisei aqui agir para retirar aquela região comprometida do colo do útero, em última instância, que é o que a gente faz, para evitar que haja a formação do câncer de colo, a evolução para o câncer de colo. Então, aqui eu faço a cirurgia de retirada do material comprometido do colo, é a chamada conização, tá? Então, aqui mostrando para vocês o preservativo feminino, que não são nossas armas, que a gente deve lançar a mão dessas armas, deve orientar as pacientes, né? Elas pouco conhecem o preservativo feminino, infelizmente, ainda é uma realidade isso, e nos postos de saúde também não tem uma oferta relevante, mas eu acho que o principal é realmente a falta do conhecimento, né? Então, elas conhecem a o preservativo masculino, né, a camisinha, mas ela não conhece o preservativo feminino. Então acaba que muitas vezes a responsabilidade do uso do preservativo acaba ficando apenas com o homem e que muitas vezes as situações ocorrem de maneira inesperada e nenhum dos 2 está preparado para aquela relação e acaba acontecendo sem a prevenção, né. Então é importante as mulheres saberem que existe, para que elas possam ter, né, acesso ou comprar ou de maneira gratuita e ter ali a mão e lançar mão desse recurso sempre que for necessário. A educação sexual entre os jovens também é uma forma de orientação para que essa prevenção se multiplique. Então, sem conhecimento, não existe essa prevenção. Nosso principal papel, talvez, além de médicos como tratadores de doença, cabe também como médicos que levam informação, que levam a orientação para todas as pessoas, né. Então, seja a jovenzinha que vai no seu consultório, a adolescente que vai lá na UBS, então todas merecem a pergunta e a resposta, né. A pergunta de que se está tendo a vida sexual, de que ela deve procurar fazer, uma prevenção através do uso preservativo, que ela faça uso de outro método contraceptivo associado, mas o preservativo é sempre o principal, né. E aí cabe a nossa orientação. E a vacina, como a gente citou, é um mecanismo, também uma ferramenta em que a gente deve, também orientar para que todas as mulheres, tá, gente? Se criou um estigma de que a vacinação ela deve ser feita apenas no adolescente, mas isso não é real, tá? O Ministério da Saúde aqui no Brasil, ele apenas inseriu a vacina dentro da carteira de vacinação, né, do programa de vacinação, tanto da criança, do adolescente, como uma forma de contenção de recursos ou eh, de otimizar essa essa prevenção. E também pela questão dos custos, né, a vacina não é barata, vocês não sei se vocês já tiveram curiosidade de ir atrás ou se alguns de vocês já se vacinaram fora daquela faixa etária do Ministério da Saúde, mas a vacina ela pode ser feita em qualquer idade. Então a paciente chega no seu consultório, ela tem 38 anos: "Doutora, eu ouvi falar da vacina do HPV, eu posso fazer?" E ainda existem médicos
que falam: "Não, só pode fazer na adolescência, a senhora já passou da idade". Não é assim, tá, gente? A vacina, ela pode fazer em qualquer idade, para todas as mulheres, homens e mulheres, em qualquer idade, tá? Mas se a gente fizer o nosso trabalho de formiguinha, que é vacinando toda a população adolescente, ou seja, ali da pré-púberes, né, que não iniciaram ainda a vida sexual, como de 9 até os 12 anos, 14 anos, como está preconizado no ministério, a gente vai resolver uma grande porcentagem do problema, tá? Então, vale a pena a gente incentivar todas as mulheres a fazer essa vacinação. E a outra prevenção é já a prevenção com a citologia, né, e a colposcopia, que é a visualização, a identificação das lesões para iniciar o tratamento. O diagnóstico é feito baseado no tripé, que a gente chama, que é a citologia, a colposcopia e a biópsia. Então, aqui traz a lembrança das diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer de colo, que eu até gostaria que vocês baixassem essas diretrizes e, por curiosidade, leiam os primeiros capítulos, tá? Sobre as indicações, sobre os protocolos de rastreamento, que isso é importantíssimo para a vida de vocês na prática. Mas vamos lá. Hoje a citologia, ela tem 2 metodologias. Não é que uma seja obsoleta e a outra a única que pode ser feita, mas uma vem substituindo a outra gradualmente, né. Nós temos a citologia convencional, que é aquela que é feita na lâmina, em que você colhe material de 2 das 2 localizações, ou seja, da ectocervice com uma espátula, denominada de espátula de Aires, e você raspa o colo, né? Você faz 2, 3 voltas, 360 graus ali em torno do orifício externo do colo e coloca na lâmina. E a outra coleta é feita com uma escovinha de cerdas, em que você vai introduzir dentro do canal do colo do útero. Lembra daquele tecidozinho que eu falei, que é interno, que é o tecido glandular? Pois bem, é essa prática que traz material adequado do tecido glandular para que ele seja também analisado, certo? Então, às vezes, a gente pega paciente que refere: "Nossa, doutor, mas eu fazia preventivo todos os anos, como que apareceu esse câncer nesse último resultado? Esse câncer invasor?". Então, a resposta é que muitas vezes o preventivo é mal realizado. A má coleta do preventivo, ela é um dos grandes fatores dos falsos negativos, tá? E quando é um falso negativo, a paciente internaliza aquilo e acha que está tudo bem, e aí passa 2, 3 anos sem ir fazer um novo um novo rastreamento. E nesse período de 2, 3 anos, se ela já tinha uma lesão de alto grau e passou batida porque não foi colhido o material da endoscervice, essa paciente, no próximo exame, ela já pode ter um diagnóstico de câncer invasor, certo? Então, é importante que a gente tenha as 2 amostras. Então, eu avalio a qualidade de um exame citológico se eu tenho ali no resultado, eu consigo ler que ele tem material escamoso e glandular. Então, quando eu olho isso, eu já fico feliz, já fico com um sorriso de orelha a orelha, tá? Isso vocês vão ver na prática lá no ambulatório, e quem tiver comigo me peça para mostrar quando a gente vê o resultado da citologia, porque precisa constar esses 2 tecidos, tá certo? A diferença de um para o outro, do convencional para o meio líquido, que é esse que é o mais moderninho, é que, primeiramente, a coleta ela é feita com uma citobrush. Essa citobrush, ela já numa mesma passada, na mesma coleta, eu já pego os 2 tecidos. Estão vendo aqui como a bonitinha é? Ó, ela tem ela tem cerdas aqui, nessa parte mais larga,
e tem uma pontinha aqui, que é aquela mesma escovinha acoplada como se fosse um instrumento só. Então, ao mesmo tempo que eu rodo ela, que eu faço 360, eu estou colhendo tanto material da ectocervice como material da endocervice, ok? E aí eu não coloco na lâmina. Eu tenho esse frasquinho que contém um material líquido que é conservante, então daí a denominação citologia em meio líquido, que vai preservar esse material e a lâmina ela vai ser feita no laboratório. Ah, e qual é a vantagem, professora? Poxa, é tudo igual. Não, não é. A vantagem qual é? É que quando eu coleto a citologia convencional, se a paciente tiver algum sangramento, isso pode interferir e diminuir a acurácia diagnóstica. Se a paciente tiver algum corrimento, isso também vai interferir na minha acurácia diagnóstica, porque vai ficar ali sobrepondo as células que foram retiradas. E isso vai atrapalhar o citologista a investigar uma célula anormal, correto? Então, é importante isso aqui, porque quando eu faço material, eu colho tudo, ok, é a mesma coisa. Só que no laboratório, o citologista ele vai utilizar esse meio líquido para uma filtração. Esse material ele vai ser separado. Ele consegue filtrar somente as células escamosas e glandulares e aí fazer a lâmina. Então ele despreza, ele limpa esse material de contaminantes, vamos dizer assim, né? Ele tira muco, ele tira tecidos amorfos, ele tira um pouquinho de sangue, ele tira secreções que estejam ali na coleta, ali na escovinha. Então, o material de avaliação, ele se torna de melhor qualidade. E dessa forma eu aumento a minha acurácia diagnóstica, tá? Então, extremamente importante essa evolução da do rastreamento através da citologia em meio líquido. Quando eu não tenho, eu vou para minha convencional, certo? Mas é sempre, a melhor opção a meio líquido. E aqui, a colposcopia, que é um exame visual em que a gente utiliza um aparelhinho que é um microscópio, né, e daí ele recebe o nome de colposcópio, que é o microscópio que enxerga o colpo, que é o colo do útero. E a gente tem essa visualização direta do colo e como eu tenho lentes de aumento, eu consigo, aproximar o suficiente para identificar pequenas alterações, alterações suspeitas. Eu utilizo recursos que melhoram essa evidência, que nós vamos falar já já. Então, a conduta no rastreamento. Por isso que eu pedi para vocês depois baixarem o protocolo lá do Ministério, tá? Vamos lá. Isso aqui tem que ficar na mente de vocês, impregnado. Quando eu tenho uma citologia alterada, ou seja, eu li ali, veio uma lesão de baixo grau, ou um ascus. O que é ascus, professora? O ascus é uma alteração, uma atipia celular escamosa de significado indeterminado. Então, eu não sei o que é. Pode ser benigno, mas pode ser maligno. Benigno, o que pode ser? Ah, tinha um processo inflamatório ali atuando e atividade, e isso atrapalhou o citologista dizer com certeza que não tinha nada naquele colo. Então, ele bota um ascos, que é melhor ele pecar por excesso do que pecar por falta, né? Então, o ascos nada mais é do que um diagnóstico que requer uma avaliação posterior. Toda vez que eu tenho um ascos, eu tenho aqui associado ou não a uma lesão de baixo grau, eu sempre vou repetir essa citologia. Pregnado de novo na cabeça de vocês. Se a paciente for acima de 30 anos, eu vou repetir
depois de 6 meses. Então ela não vai fazer o protocolo de rastreamento normal, capite? Vamos lá. Repetindo, quando eu tenho diagnóstico em que apareça lesão de baixo grau ou apenas um ascos, ela não vai fazer a rotina normal, ela vai fazer uma rotina mais específica. Dependendo da idade, acima de 30 anos, ela vai repetir esse exame com 6 meses. Se ela tiver abaixo dos 30 anos, ela vai repetir com 1 ano, tá? E aí, lembra da polêmica que eu falei para vocês? Mas no final eu falo por que é polêmica. Eh, e aí, nós temos, se essa citologia realizada com 6 meses ou realizada após 1 ano, dependendo da idade da paciente, ela persistir, ou seja, deu ascos, aí eu repeti daqui a 6 meses, deu o mesmo ascos, certo? Aí eu vou encaminhar essa paciente para colposcopia. Se, por outro lado, eu já tenho uma lesão, uma citologia, um resultado citológico com uma alteração de alto grau, presta atenção, alto grau, independente da idade, independente de qualquer coisa, essa paciente vai fazer a colposcopia. Porque quando a citologia, a gente tem mais resultados falso negativo. Botem isso na cabeça também. Se eu tenho uma citologia com uma lesão de alto grau, eu não posso jamais achar que esse resultado pode estar errado. A paciente pode até não acreditar. Não, doutora, mas não é possível. 6 meses atrás eu fiz um preventivo, estava normal. Como é que agora vem citologia de alto risco? Lesão de alto grau? Não pode. É, não tem choro nem vela. Ela tem que ir para a colposcopia, identificar, rastrear, localizar essa lesão, certo? Porque se ela diz que tem, a chance de não ter é mínima. Quando ela diz que não tem, pode cair nos falsos negativos. Aí, por isso que ela deve ser manipulada ou reavaliada num período menor de tempo, ok? Então, aprendendo isso, vocês já estão com a metade da aula na cabeça e a metade da pergunta da prova também. Vamos lá. O diagnóstico, então, ele vai baseado na colpocitologia, a gente já descreveu, já falou para que ela serve e já falou como conduzir. Então, citologia alterada ou citologia com ascos persistente, colposcopia. Essa colposcopia, qual é a finalidade dela? Olhar, rastrear, identificar, biopsiar. Então, com essa biópsia, eu vou ter o material para fazer o estudo histopatológico daquele local, daquela lesão, daquela paciente. Aqui, umas imagens, né, que não dá para falar de lesão de alto grau, de baixo grau, sem vocês terem um parâmetro visual. Então, aqui nós temos uma lesão de baixo grau, observada pela lente da colposcopia. Lembra que eu falei que a gente tem alguns recursos diagnósticos? Então, a gente utiliza o ácido acético, que vai identificar, que vai realçar, que vai impregnar no tecido do colo do útero em locais que tenham intensa atividade celular mitótica, que significa célula em alta proliferação, que significa lesão. Então vamos lá. Aqui está o epitélio normal do colo, ok? E aí, quando eu coloco o ácido acético, eu vejo que tem essas áreas que são chamadas áreas acetobrancas, porque elas reagem ao ácido acético. E elas ficam brancas, espessadas. Olha bem a diferença desse tecido para esse aqui, que é o normal, tá? E aqui é uma lesão de baixo grau.
Onde a senhora biopsiaria essa lesão, professora? Aqui, exatamente aqui é a área que eu estou identificando que é de maior potencial de alteração. Então é aqui que eu vou fazer, tá? Não vou fazer aqui, não vou fazer aqui, nem aqui, nem aqui. Eu vou fazer aqui. E aqui o colo com uma lesão, ó, o NIC3, tá? Já com extensão glandular, então com um grau de comprometimento grande, né, uma lesão bem extensa, primeiramente, com penetração do tecido glandular, ou seja, ela está comprometendo o tecido escamoso e o tecido glandular, colo altamente friável, né, isso já fala a favor de uma lesão de alto grau. E olha as imagens aqui, tá vendo o tecido? Olha a diferença do tecido normal, que está só aqui no cantinho, ó, ó. E essa borda aqui desenhada, sabe qual é o nome disso aqui? Dessa bordinha aqui, desenhada? Quem fala? Ninguém se arrisca. Então, é a famosa JEC que a gente falou lá no início. Junção escamo-colunar, tá? Então, aqui é a JEC, essa bordinha que a gente consegue ver a delimitação dos dois epitélios e a transição do tecido normal para um tecido patológico, tá? Então aqui toda essa área, olha como ele ficou mais espessado, então também uma área acetobranca que reagiu, né? E provavelmente ou provavelmente não, né? Já está lá o diagnóstico, uma lesão de alto grau. Aqui então para mostrar para vocês um colo normal, que é o que a gente gostaria de encontrar em todas as situações, mas nem sempre. E aí a gente tem aqui, ó, esse espessamento, né, esse epitélio acetobranco, que é uma lesão inicial de baixo grau. Aqui também uma imagem colposcópica mostrando de novo a nossa amiga Jack, que é essa bordinha aqui, e uma extensão do tecido aceto reagente, né, acetobranco, que fala também a favor de uma lesão de baixo grau. E aqui, após o ácido acético, a gente utiliza o teste de Schiller, onde se usa o Lugol, né, que ele vai ter uma resposta diferente do ácido acético. Enquanto que o ácido acético ele impregna nas áreas de maior risco, né, de áreas que estão alteradas, o teste de Schiller, ele só cora, é o Lugol, o iodo, que só cora nas áreas normais, no tecido normal, com afinidade pelo glicogênio. E o glicogênio, ele só é produzido pelo tecido normal do colo do útero. Então, essas áreas que não coraram pelo Lugol são áreas anormais. Então, eu vou também escolher uma área desta topografia aqui que ficou iodo negativa para fazer a minha biópsia. E com isso fechar o diagnóstico. Aqui mais uma imagem bonita da colposcopia, olhem só, tá? Aqui está delimitando bem a JEC, que é o epitélio escamoso e a transição, e um tecido acetobranco já ali um pouquinho acima da JEC, né? Só no epitélio escamoso mesmo, ok? Então, esse aqui normalmente é associado a lesões de baixo grau, tá, gente? Esse aspecto. E aqui a biópsia que foi realizada na paciente. Aqui é o fragmento, né? A área cruenta do local onde foi realizada a biópsia, guiada pela colposcopia. E o tratamento, que é aquela prevenção terciária que a gente explicou, que é a eczérese total da lesão com uma margem de segurança através da cirurgia de alta frequência. Isso aqui vocês vão acompanhar quando vocês estiverem no internato. É feito lá no SECOM, é feito aqui no nosso Araújo Lima, com a professora Cíntia e com a professora Ana Paula, que fazem as conizações, tá? Que são internações diurnais, o paciente entra, faz o procedimento e vai embora.
que é a conização? A conização é a retirada de toda a área comprometida, com margem de segurança. Então, é uma extensão, eu vou tirar uma parte muito grande daquele colo para livrar daquela lesão que tá comprometendo o epitélio. Tá? Qual é a vantagem disso? Então, vocês vejam aqui, olha, um esquema mostrando a alça retirando o fragmento, e o tamanho dessa alça ela vai variar de acordo com a necessidade de cada paciente. Isso é individualizado, porque cada lesão é individual. Então, às vezes, eu tenho uma lesão menor, mas que ela está mais profunda, ela está pegando ali o canal endocervical. Então, posso fazer um cone de base mais curta, olha esse tipo de alça aqui, né, meio retangular. Eu faço um cone base curta, profundo. Aqui eu tenho um exemplo de um cone base mais larga, porque provavelmente a lesão era mais extensa, né? Mas não era muito profundo. Então eu posso tirar, fazer um cone menos profundo, mas pegando uma maior extensão da área ali total do colo do útero. Então a gente adequa, tá? Aqui são as alcinhas que tem junto do equipamento, do aparelho, e aí, no momento da realização, o profissional escolhe aquela que for mais adequada para o momento, tá? Então, o equipamento, ele consta de uma ponteira, né, uma placa, eletrodos de corte de coagulação, porque no momento em que eu corto, na maioria das vezes, ele já faz uma coagulação dos bordos, mas normalmente precisa de uma complementação, tá? E as alças, que como a gente mostrou anteriormente, elas são para cada necessidade da paciente, existe um tamanho e um tipo de alça, ok? Mas isso vocês vão ver em loco quando estiverem passando pelo internato. E quais são os nossos desafios para vencer, diminuir ou até mesmo extinguir as lesões precursoras e o câncer da nossa região? Falando, nossa, mas extinguir o câncer? A professora está viajando nessa história. Como que vai acabar com o câncer? Acabamos sim, gente. Acabamos com treinamento, acabamos com o aumento do número de profissionais capacitados e podemos também acabar com a descentralização dos serviços, porque, infelizmente, as pacientes dos 51 municípios do estado do Amazonas, elas precisam ser tratadas em um só, que é a capital, Manaus. Então, isso afunila, né? Estrangula o sistema e dificulta o acesso naquela fase que é a mais importante do diagnóstico e prevenção, que é a prevenção terciária. É a última chance, é a última fronteira para que essa mulher não desenvolva o câncer de colo. E como nós pecamos em tudo isso aqui, nós temos esse alto índice de doença neoplásica no nosso estado. Então vamos lá. As considerações finais, que eu já falei muito, levem para casa, tenham isto aqui na mente de vocês, além daquele protocolo do rastreamento das alterações, que está lá no livrinho do Ministério da Saúde, do INCA. Vacinação como prevenção primária. Eu preciso vacinar todas as mulheres, independente da idade, para que ela esteja protegida, para não adquirir o principal agente oncológico do câncer de colo, que é o HPV de alto risco. Estou falando bem devagar, que é para vocês fixarem. O uso do preservativo feminino, masculino, qualquer um. Educação sexual para os nossos adolescentes. O adolescente, ele se coloca em risco, né? Então ele acha que nunca vai acontecer e que não é apenas uma vez que vai adquirir um HPV, certo?
As campanhas educacionais para vacinação também, gente, porque existe um tabu, um mito de que a vacina não precisa ser feita, que se você fizer a vacina na menina, você vai estar, atiçando para que ela vá ter vida sexual, já que ela vai achar que ela vai estar protegida, não vai ter nada. Enfim, são umas desculpas que se arrumam, que a gente nem acredita que as pessoas são capazes de umas bobagens dessa, né. Então, cabe a nós desmistificar, orientar e prescrever. Então, às vezes, o paciente sai do nosso consultório com a orientação, mas ele, lá na esquina, ele ouve a vizinha dele. Se você prescreve, você tem uma documentação de que você realmente fez essa medida educacional. E hoje você precisa registrar, inclusive no prontuário, que você fez essa orientação e prescreveu a prevenção com a vacina do HPV. O rastreamento abrangente, então levar para todas as mulheres, baseado no protocolo do Ministério da Saúde, que eu chamo aqui de novo, existe uma polêmica que agora que estão enxergando que o estado do Amazonas ele não pode ser como os outros lugares. Se nós não temos resultados iguais a dos outros lugares, nós não podemos ter diretrizes iguais dos outros lugares. Nossa taxa de câncer de colo, ela é 3 a 4 vezes maior do que a média nacional brasileira. A nossa taxa, a nossa cobertura vacinal, ela é muito mais baixa do que a média nacional. E a idade das nossas pacientes que desenvolvem o câncer de colo do útero, ele é 10 anos a menos do que a média nacional. Então, nós somos diferentes. E agora, a Febrasgo e o Ministério da Saúde estão olhando para essas diferenças. E provavelmente nós vamos conseguir, depois de anos de luta, que a gente baixe essa faixa etária do rastreamento, porque não sei se vocês sabem, pelo Ministério da Saúde, a mulher deveria começar a fazer o, o rastreamento do câncer do colo com a citologia a partir dos 25 anos. Então, se eu tenho uma paciente que ela começou a ter vida sexual aos 15, que já é bem alta, né? Vocês sabem disso. Com 25 ela já tem 10 anos de evolução. Lembra daquele quadrinho lá que eu mostrei para vocês? Então é isso. E se ela tiver um HPV de alto potencial oncogênico, a evolução de um tecido normal para um tecido canceroso, ela pode ser reduzida para até 5 anos. Ou seja, se uma paciente iniciou vida sexual, se contaminou com HPV aos 15, 16, com 21 ela já pode ter câncer. Com 25, ela pode ter câncer. Então, se eu inicio o rastreamento com 25, eu não vou nunca, jamais pegar lesão precursora. Eu vou pegar câncer, né? E não é o objetivo do rastreamento. Então, agora nós estamos caminhando para essa evolução, né? Que vai ajudar muito as mulheres do nosso estado. Ou seja, é iniciar um rastreamento precoce, abaixo daquela linha de corte da média nacional. Vamos lá. O tratamento das lesões de alto grau, tá? Ou seja, que todas as mulheres que tenham alterações do colo do útero possam ter acesso à colposcopia, possam ter acesso à conização, que era o que a gente também não tinha, né? Recentemente foi inaugurado o Sepulcolo, que é um centro de tratamento específico para essas lesões de alto grau, porque o SECOM não estava tendo como girar o fluxo, o alto fluxo. E muitas dessas mulheres, elas demoram 6 meses para poder fazer o tratamento, né. E se você é do interior, você ficar aguardando 6 meses, o que que vai acontecer com você? Você fica esperando 6 meses? Não.
A maioria não fica esperando 6 meses, a maioria volta para sua casa e lá segue a sua vida, não tratou no momento oportuno e daqui a 1, 2, 3, 4 anos ela vai voltar para a capital já para fazer o tratamento do seu câncer invasor estágio 3, estágio 4. Então, essa é a história natural das lesões precursoras no nosso estado. E a gente tem uma média de mortalidade mensal de 23 mulheres que morrem no SECOM mensalmente por câncer de colo do útero invasivo e de suas complicações. Identificar as atividades, as pacientes, desculpa, de alto risco, que são aquelas portadoras do HPV de alto potencial oncogênico, que daí a gente destaca o 16, o 18, o 31, o 54, tá? A gente sabe que tem muitos outros além do 16 e o 18. E o que é de novo? Vamos falar de coisa boa, né? A gente vai falar do da possibilidade futura de que algum dia a gente possa chegar nesse nível aqui, que é rastrear todas as pacientes com meio líquido, associado ao PCR-HPV, porque aí eu já vou saber se ela tem HPV de alto risco ou não, e eu vou selecionar as pacientes, ou seja, aquela que não tem HPV de alto risco, ela pode fazer um rastreamento mais espaçado, mas aquela que tem o HPV com potencial oncogênico alto, ela vai manter sob vigilância, né, sob vigilância maior, e ela vai fazer exames de maneira mais repetida, tá? E, eh, e aí você pode aumentar o intervalo de rastreamento em pacientes sem alterações, e a Associação Mundial de Saúde, né, e lançou essas estratégias para erradicação do câncer de colo até 2030. Nós estamos em onde? 2025, né? Então, e nossas taxas não saíram do lugar. Vamos ver se nesses próximos 5 anos, se nós conseguimos mudar um pouco ou evoluir nessa questão de rastreamento e tratamento. A instituição do exame de autocoleta do HPV, que é uma coisa não tão recente, mas que começou a ser olhada como uma alternativa e como uma possibilidade para aquelas pacientes que tenham vergonha, que têm medo de ir no médico, que às vezes o médico da cidade as pessoas do interior, elas têm muitos tabus, né. E um deles é que cidade muito pequena, as pessoas se conhecem, elas têm vergonha de ir fazer os exames com pessoas que elas conhecem. Então, elas acham que todo mundo vai ficar comentando, ou então só tem médico homem, ou enfim. Então, com a autocoleta, a própria paciente vai fazer tipo um swab, e esse material ele é colocado dentro de um meio, de cultura e pode ser enviado, porque ele consegue ser preservado por até alguns meses. Então é interessantíssimo para as nossas populações ribeirinhas, né, com dificuldade de acesso. E já se provou, tem trabalhos, inclusive regionais, realizados aqui no nosso interior, em que se provou ser algo positivo para esse rastreamento. E o aumento do diagnóstico das lesões precursoras e o tratamento, que é o chamado See and Treat, ou seja, eu faço a citologia, eu já vejo que tem uma alteração, essa paciente ela já tem que ter acesso ali na sua cidade, ali na sua região, ali no seu local, para fazer a colposcopia, e se eu fizer a colposcopia, eu já faço a biópsia, e se essa paciente já tiver uma lesão mais extensa, eu já faço a EZT, que é a retirada de toda aquela zona de transformação, tá? Esse é o See and Treat, é você não perder tempo. E diminuição do número de casos da doença avançada e de óbitos pela doença, esse é o nosso maior desejo. E a acessibilidade a todos esses recursos para todas as populações, principalmente das mulheres que têm difícil acesso, como as nossas ribeirinhas, né. Então a gente se encerra essa aula, gente, lembrando aqui que a gente precisa olhar para frente, mesmo perdido num túnel escuro, mas esperar que o futuro seja diferente, e o futuro passa por vocês.
né. Quem está do lado de cá